Você já se sentiu invisível? Já carregou uma culpa que não era sua? Já teve medo de falar a verdade porque sabia que seria rejeitado? Há mais de 2000 anos, nas estreitas vielas de Jerusalém, um homem viveu essa realidade de forma tão intensa que sua história atravessou séculos para nos ensinar algo profundo sobre como sistemas religiosos podem aprisionar, como a verdadeira luz liberta, e como às vezes precisamos ser lançados fora para finalmente encontrarmos quem realmente somos. O que você vai descobrir hoje não é apenas sobre um milagre de cura física, mas sobre uma transformação tão radical que fez um mendigo silenciado se tornar a voz mais clara em meio ao barulho religioso de sua época. E aqui está algo fascinante que arqueólogos e historiadores nos revelam. A Jerusalém daquele tempo era uma cidade onde cada pessoa tinha seu lugar rigidamente definido, e sair desse lugar era mais perigoso do que permanecer na escuridão. Para entendermos a profundidade desta história registrada no Evangelho de João, capítulo 9, precisamos mergulhar no contexto cultural que antropólogos e especialistas em sociedades antigas nos ajudam a reconstruir. Aquele homem nasceu cego em uma época e lugar onde deficiência não era vista apenas como limitação física, era interpretada como sentença divina. A palavra hebraica para cegueira, ivaron, carregava não apenas o significado de ausência de visão, mas estava culturalmente associada a julgamento espiritual. Historiadores do primeiro século explicam que pessoas com deficiências eram sistematicamente excluídas da participação religiosa plena. Documentos da época, incluindo escritos rabínicos antigos, revelam que havia lista de condições que impediam alguém de se aproximar do templo ou participar de certas cerimônias. Este homem não era apenas fisicamente cego, ele era socialmente invisível, religiosamente descartável. E aqui vem algo que muda completamente nossa compreensão. Arqueólogos descobriram que mendigos cegos em Jerusalém geralmente ficavam posicionados perto das portas do templo, não por acaso, mas porque aquele era o único espaço social permitido a eles. Eles existiam nas margens, literalmente nas bordas da vida religiosa, dependendo da caridade de quem entrava para adorar a Deus, que, ironicamente, eles eram impedidos de adorar plenamente. A distância da Porta das Ovelhas, onde muitos estudiosos acreditam que este homem mendigava até o átrio dos gentios, era de aproximadamente 150 metros, mas poderia muito bem ser um abismo intransponível. Ele ouvia os cânticos, sentia o cheiro dos sacrifícios, mas permanecia do lado de fora, não apenas por sua cegueira, mas por um sistema teológico que transformava sofrimento em culpa moral. Imagine crescer ouvindo, dia após dia, que sua condição é resultado de pecado. Os discípulos de Jesus verbalizam exatamente o que todos pensavam. Quem pecou, este homem ou seus pais, para que nascesse cego? Essa pergunta revela uma estrutura mental que antropólogos culturais identificam como teologia retributiva, onde todo sofrimento tem uma causa moral direta. Para aquela sociedade, nada acontecia por acaso. Especialistas em pensamento judaico antigo explicam que havia escolas rabínicas inteiras dedicadas a debater se alguém podia pecar antes de nascer ou se a criança pagava pelos pecados dos pais. Este homem viveu preso entre essas duas acusações terríveis. Ou ele era culpado antes mesmo de respirar, ou seus pais eram os responsáveis e ele pagava o preço. Mas Jesus faz algo revolucionário que raramente é aprofundado. Ele quebra completamente essa lógica. Nem ele pecou, nem seus pais. A frase em grego, outerroutos remartem outerroi goneis autou, é uma dupla negação enfática. Jesus não está apenas corrigindo uma interpretação errada. Ele está demolindo um sistema inteiro de pensamento que transforma vítimas em culpados. E então vem a revelação que muda tudo. Mas foi assim
para que as obras de Deus se manifestassem nele. O propósito não estava no passado, na busca de culpados, mas no futuro, na revelação da glória de Deus. Historiadores explicam que esta declaração era absolutamente escandalosa para os ouvidos religiosos da época, porque deslocava o sofrimento da categoria de punição para a categoria de oportunidade divina. E aqui vem um detalhe técnico fascinante que muda nossa compreensão do milagre. Jesus cospe no chão e faz lodo. A palavra grega pelon significa barro ou lama. Mas por que Jesus escolhe este método? Especialistas em tradições judaicas antigas revelam algo impressionante. Criar algo no sábado era considerado trabalho proibido, e fazer lodo era especificamente listado nos 39 trabalhos proibidos no Shabat pelos fariseus. Jesus não está apenas curando, ele está deliberadamente confrontando um sistema religioso que proibia a misericórdia em nome da tradição. Mais fascinante ainda, o ato de formar algo do pó ecoa Gênesis capítulo 2, versículo 7, onde Deus forma o homem do pó da terra. Jesus está repetindo o ato criativo de Deus, declarando-se Senhor do sábado e Criador que refaz o que estava quebrado. Jesus, então, envia o homem ao tanque de Siloé. Arqueólogos fizeram descobertas extraordinárias sobre este local. Em 2004, durante obras de esgoto em Jerusalém, foi descoberto o tanque original de Siloé, do primeiro século, com suas escadarias de pedra preservadas. Fica a aproximadamente 400 metros ao sul do Monte do Templo, uma distância que um cego teria que percorrer tateando, carregando lodo nos olhos, através de ruas que geólogos confirmam ser íngremes e irregulares. João explica que Siloé significa enviado. O homem cego se torna ele mesmo um enviado, antes mesmo de enxergar. A fé que obedece precede a visão que confirma. E quando ele volta vendo, acontece algo que quase nunca é pregado. Não há celebração. Ninguém faz festa. Os vizinhos ficam confusos, divididos. É ele? Não pode ser. Apenas se parece com ele. A identidade do homem está tão ligada à sua cegueira que quando ele é curado, as pessoas não conseguem reconhecê-lo. Antropólogos sociais explicam que em sociedades antigas a identidade estava profundamente atrelada à função social. Ele era o cego, não João ou José com um nome próprio, sem a cegueira quem ele é. Esta confusão revela algo perturbador. Sistemas sociais e religiosos dependem de que as pessoas permaneçam em seus lugares. A cura dele ameaça a ordem estabelecida. Os fariseus são chamados. E aqui começa um dos interrogatórios mais reveladores das Escrituras. Eles não perguntam como você está, mas como você foi curado. A palavra grega usada para interrogatório, erotal, é a mesma usada em contextos judiciais. Ele não está sendo celebrado, está sendo investigado. Historiadores do direito judaico antigo explicam que o sinédrio tinha autoridade para interrogar qualquer ato que ameaçasse a ordem religiosa. E este milagre ameaçava porque aconteceu no sábado e porque desafiava a teologia que mantinha o sistema funcionando. O homem responde com simplicidade devastadora. Ele pôs lodo sobre os meus olhos, lavei-me e vejo. Não há teologia complexa, apenas fato. E isso irrita profundamente os líderes religiosos, porque eles não conseguem refutar a experiência vivida. Eles podem debater doutrina, mas não podem negar que um cego agora vê. Então mudam a estratégia, atacam Jesus. Este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Mas alguns entre eles questionam: como pode um pecador fazer tais sinais? A divisão acontece não porque faltam evidências, mas porque o milagre não se encaixa na caixa teológica deles. Eles chamam os pais. E aqui está um detalhe chocante que revela a crueldade de sistemas religiosos opressivos. Os pais confirmam: sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego.
Mas quando perguntados como ele agora vê, recuam. Perguntai a ele mesmo: tem idade? Falará por si. João explica o motivo. Seus pais disseram isso porque temiam os judeus, pois já tinham combinado que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, seria expulso da sinagoga. A palavra grega aposinagogos significa literalmente posto fora da sinagoga, uma forma de excomunhão que antropólogos explicam ser equivalente à morte social. Significava perder trabalho, amigos, identidade comunitária. Os pais escolhem a instituição religiosa em vez do filho. Preferem a segurança do sistema à verdade que libertaria. Quantas famílias ainda hoje fazem essa mesma escolha terrível? O homem é chamado novamente. Dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. Eles querem que ele negue sua própria experiência em nome da autoridade religiosa deles. Mas algo extraordinário aconteceu neste homem. Ele não recua. Se ele é pecador, não sei. Uma coisa sei. Eu era cego, e agora vejo. Esta declaração, hen oida, uma coisa sei, é uma afirmação epistemológica poderosa. Filósofos gregos antigos debatiam o que podemos realmente saber. Este homem, sem educação formal, resolve o debate. Eu sei o que experimentei. Ninguém pode tirar isso de mim. Os fariseus, irritados, perguntam novamente: que te fez ele? Como te abriu os olhos? E aqui o homem curado faz algo inesperado. Ele provoca. Já vô-lo disse, e não ouvistes. Para que o quereis ouvir outra vez? Quereis vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? A ironia é afiada. Ele passou de objeto a sujeito, de interrogado a confrontador. Linguistas apontam que o tom da pergunta em grego carrega sarcasmo deliberado. Este homem está crescendo em coragem e clareza a cada momento. Os líderes explodem. Tu és discípulo dele, mas nós somos discípulos de Moisés. E então o homem dá uma das respostas mais brilhantes do Novo Testamento. Nisto, a coisa maravilhosa, que vós não saibais de onde ele é, e contudo, me abrisse os olhos. Ele está usando lógica rabínica contra os próprios rabinos. Continua. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas se alguém teme a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Ele está citando a própria teologia deles de volta para eles. Então, o golpe final. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia fazer. Um mendigo sem educação formal está derrotando doutores da lei com raciocínio claro, baseado em experiência real. A resposta deles revela desespero. Tu nasceste todo em pecados e nos ensinas a nós. Eles voltam à velha acusação. Sua cegueira de nascença prova que você é pecador. Então, você não tem autoridade para nos ensinar. Então fazem o que sistemas religiosos falidos sempre fazem quando perdem o argumento, e o expulsaram. A mesma palavra, aposinagogos, excomunhão, morte social. Ele é curado e imediatamente lançado fora. Mas aqui vem o momento mais lindo, raramente aprofundado. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, Jesus não o procura enquanto ele está no templo sendo interrogado. Jesus aparece depois que ele foi rejeitado. Deus se revela mais profundamente fora dos tribunais religiosos do que dentro dos sistemas de controle. Jesus pergunta: crês tu no Filho de Deus? O homem responde: quem é ele, Senhor, para que nele creia? Durante todo o interrogatório, ele defendeu Jesus, mas ainda não o conhecia plenamente. A fé dele estava crescendo progressivamente. Jesus se revela: tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. E o homem diz: creio, Senhor, e o adorou. A palavra grega proskínio significa prostrar-se em adoração, um ato reservado somente para Deus no judaísmo. Este homem, expulso da sinagoga por confessar Cristo, agora o adora como Deus. Ele perdeu a religião, mas encontrou a Deus.
Foi lançado fora do sistema, mas entrou na presença. Jesus então declara: Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. É a inversão completa. A cegueira mudou de lado. Os fariseus que ouviram perguntam: Também nós somos cegos? Jesus responde: Se fosseis cegos, não teríeis pecado algum, mas como agora dizeis, nós vemos, o vosso pecado permanece. A cegueira mais perigosa não é física, é espiritual. É a cegueira que acredita enxergar, que se fecha à verdade porque já tem todas as respostas, que prefere tradição à transformação, controle à compaixão. Esta história nos ensina verdades profundas que ecoam através dos séculos até hoje. Primeiro, teologia errada pode silenciar pessoas antes mesmo de elas falarem. Quantos foram calados por sistemas religiosos que transformam sofrimento em culpa? Quantos carregam vergonha por dores que não causaram? A resposta de Jesus é clara: nem todo sofrimento é punição. Às vezes, sofremos simplesmente porque vivemos em um mundo quebrado e Deus pode usar até isso para manifestar sua glória. Segundo, há uma dor terrível em sofrer sem ter feito nada para merecer. Este homem representa todos que foram feridos por sistemas, famílias ou crenças que deveriam protegê-los, mas os marcaram. A justiça de Deus não ignora essa dor. Ele vê, ele se importa. E ele vem procurar os feridos, não os que se acham justos. Terceiro, às vezes a libertação de alguém incomoda mais do que sua prisão. Sistemas religiosos falidos dependem de que as pessoas permaneçam presas, caladas, controladas. Quando alguém é verdadeiramente livre, expõe a falsidade do sistema. Por isso, a cura deste homem causou mais problema do que sua cegueira. Sua liberdade ameaçava o poder deles. Quarto, cura verdadeira não acontece só nos olhos, mas na identidade. Este homem passou de o cego, o mendigo, o problema, para alguém com voz, clareza e coragem. Ele descobriu quem era quando encontrou quem Jesus é. Nossa verdadeira identidade nunca vem de sistemas religiosos, mas do encontro pessoal com Cristo. Quinto, quando a fé institucional vale mais do que o amor familiar, algo está terrivelmente errado. Os pais deste homem escolheram a sinagoga em vez do filho. Que tragédia! E quantos ainda hoje são rejeitados por famílias que amam mais suas tradições religiosas do que as pessoas que Deus lhes deu para amar? Sexto, ser lançado fora pode ser sinal de que Deus entrou. A expulsão deste homem não foi o fim, foi o começo da verdadeira liberdade. Às vezes, precisamos ser removidos de sistemas religiosos mortos para experimentarmos a vida que Cristo oferece. Não tenha medo de ser rejeitado por defender a verdade. Jesus encontra os rejeitados. Sétimo, o testemunho mais poderoso não vem de teologia formal, mas de experiência verdadeira. Este homem não tinha diploma, não conhecia todas as Escrituras, não tinha argumentos sofisticados. Tinha apenas uma declaração simples e irrefutável: Eu era cego e agora vejo. Sua vida transformada era a evidência. Nunca subestime o poder de simplesmente contar o que Jesus fez por você. Oitavo, às vezes, a fé cresce no caminho, não antes dele. Este homem foi curado antes de crer plenamente. Obedeceu quando ainda estava cego. Defendeu Jesus quando ainda não o conhecia completamente. Adorou quando finalmente o encontrou. A jornada de fé é progressiva. Você não precisa ter tudo resolvido antes de começar a caminhar. Comece onde está. A clareza vem no caminho. E hoje, neste momento, a mesma pergunta que Jesus fez àquele homem, ele faz a você. Você crê? Não. Você frequenta uma religião? Não. Você segue tradições? Não. Você tem medo de ser expulso? Mas você crê? Você teve um encontro real com aquele que abre olhos cegos, liberta cativos, dá voz aos silenciados e identidade aos esquecidos?
Talvez você tenha crescido ouvindo que sua dor é culpa sua. Ouça a voz de Jesus hoje. Não é. Talvez você tenha sido silenciado por sistemas religiosos que preferem controle à compaixão. Saiba que Jesus procura você, especialmente fora desses sistemas. Talvez você tenha medo de falar a verdade porque sabe que será rejeitado. Lembre-se, melhor ser lançado fora com Jesus do que permanecer dentro sem Ele. A luz que entrou nos olhos daquele homem há 2000 anos ainda brilha hoje. Ela não apenas remove trevas físicas, ela expõe trevas espirituais. Ela não apenas transforma indivíduos, ela confronta sistemas. Ela não apenas cura corpos, ela liberta almas. E ela está disponível para você agora, não porque você merece, não porque você é perfeito, não porque você tem todas as respostas, mas simplesmente porque Deus é amor e sua graça alcança até o mais esquecido mendigo nas margens da sociedade religiosa. Que o Senhor Jesus Cristo, a verdadeira luz do mundo, ilumine os olhos do seu coração. Que você experimente não apenas conhecimento sobre Deus, mas conhecimento de Deus. Que você tenha coragem de defender a verdade, mesmo quando isso custar sua posição. Que você encontre sua identidade não em sistemas religiosos, mas no olhar amoroso do Pai. E que você, como aquele homem cego que viu, torne-se testemunha pública da graça transformadora de Deus, para que outros cativos sejam libertos, outros silenciados encontrem voz, e outros cegos vejam a glória de Deus revelada em Jesus Cristo. A Ele seja toda honra, glória e louvor, pelos séculos dos séculos. Que a paz, que excede todo o entendimento, guarde seu coração e sua mente em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Adicione a este texto 1000 palavras sem ser repetitivo. 13:31. Você já se sentiu invisível? Já carregou uma culpa que não era sua? Já teve medo de falar a verdade porque sabia que seria rejeitado? Há mais de 2000 anos, nas estreitas vielas de Jerusalém, um homem viveu essa realidade de forma tão intensa que sua história atravessou séculos para nos ensinar algo profundo sobre como sistemas religiosos podem aprisionar, como a verdadeira luz liberta e como às vezes precisamos ser lançados fora para finalmente encontrarmos quem realmente somos. O que você vai descobrir hoje não é apenas sobre um milagre de cura física, mas sobre uma transformação tão radical que fez um mendigo silenciado se tornar a voz mais clara em meio ao barulho religioso de sua época. E aqui está algo fascinante que arqueólogos e historiadores nos revelam. A Jerusalém daquele tempo era uma cidade onde cada pessoa tinha seu lugar rigidamente definido. E sair desse lugar era mais perigoso do que permanecer na escuridão. Para entendermos a profundidade desta história registrada no Evangelho de João, capítulo 9, precisamos mergulhar no contexto cultural que antropólogos e especialistas em sociedades antigas nos ajudam a reconstruir. Aquele homem nasceu cego em uma época e lugar onde deficiência não era vista apenas como limitação física, era interpretada como sentença divina. A palavra hebraica para cegueira, ivaron, carregava não apenas o significado de ausência de visão, mas estava culturalmente associada a julgamento espiritual. Historiadores do primeiro século explicam que pessoas com deficiências eram sistematicamente excluídas da participação religiosa plena. Documentos da época, incluindo escritos rabínicos antigos, revelam que havia lista de condições que impediam alguém de se aproximar do templo ou participar de certas cerimônias. Este homem não era apenas fisicamente cego, ele era socialmente invisível, religiosamente descartável. E aqui vem algo que muda completamente nossa compreensão. Arqueólogos descobriram que mendigos cegos em Jerusalém geralmente ficavam posicionados perto das portas do templo, não por acaso, mas porque aquele era o único espaço social permitido a eles.
Eles existiam nas margens, literalmente nas bordas da vida religiosa, dependendo da caridade de quem entrava para adorar a Deus, que, ironicamente, eles eram impedidos de adorar plenamente. À distância da Porta das Ovelhas, onde muitos estudiosos acreditam que este homem mendigava até o átrio dos gentios, era de aproximadamente 150 metros, mas poderia muito bem ser um abismo intransponível. Ele ouvia os cânticos, sentia o cheiro dos sacrifícios, mas permanecia do lado de fora, não apenas por sua cegueira, mas por um sistema teológico que transformava sofrimento em culpa moral. Imagine crescer ouvindo, dia após dia, que sua condição é resultado de pecado. Os discípulos de Jesus verbalizam exatamente o que todos pensavam. Quem pecou, este homem ou seus pais, para que nascesse cego? Essa pergunta revela uma estrutura mental que antropólogos culturais identificam como teologia retributiva, onde todo sofrimento tem uma causa moral direta. Para aquela sociedade, nada acontecia por acaso. Especialistas em pensamento judaico antigo explicam que havia escolas rabínicas inteiras dedicadas a debater se alguém podia pecar antes de nascer ou se a criança pagava pelos pecados dos pais. Este homem viveu preso entre essas duas acusações terríveis. Ou ele era culpado antes mesmo de respirar, ou seus pais eram os responsáveis e ele pagava o preço. Mas Jesus faz algo revolucionário que raramente é aprofundado. Ele quebra completamente essa lógica. Nem ele pecou, nem seus pais. A frase em grego, outerroutos remartem outerroi goneis autou, é uma dupla negação enfática. Jesus não está apenas corrigindo uma interpretação errada. Ele está demolindo um sistema inteiro de pensamento que transforma vítimas em culpados. E então vem a revelação que muda tudo. Mas foi assim para que as obras de Deus se manifestassem nele. O propósito não estava no passado, na busca de culpados, mas no futuro, na revelação da glória de Deus. Historiadores explicam que esta declaração era absolutamente escandalosa para os ouvidos religiosos da época, porque deslocava o sofrimento da categoria de punição para a categoria de oportunidade divina. E aqui vem um detalhe técnico fascinante que muda nossa compreensão do milagre. Jesus cospe no chão e faz lodo. A palavra grega pelon significa barro ou lama. Mas por que Jesus escolhe este método? Especialistas em tradições judaicas antigas revelam algo impressionante. Criar algo no sábado era considerado trabalho proibido, e fazer lodo era especificamente listado nos 39 trabalhos proibidos no Shabat pelos fariseus. Jesus não está apenas curando, ele está deliberadamente confrontando um sistema religioso que proibia a misericórdia em nome da tradição. Mais fascinante ainda, o ato de formar algo do pó ecoa Gênesis capítulo 2, versículo 7, onde Deus forma o homem do pó da terra. Jesus está repetindo o ato criativo de Deus, declarando-se Senhor do sábado e Criador que refaz o que estava quebrado. Jesus, então, envia o homem ao tanque de Siloé. Arqueólogos fizeram descobertas extraordinárias sobre este local. Em 2004, durante obras de esgoto em Jerusalém, foi descoberto o tanque original de Siloé, do primeiro século, com suas escadarias de pedra preservadas. Fica a aproximadamente 400 metros ao sul do Monte do Templo, uma distância que um cego teria que percorrer tateando, carregando lodo nos olhos, através de ruas que geólogos confirmam ser íngremes e irregulares. João explica que Siloé significa enviado. O homem cego se torna ele mesmo um enviado, antes mesmo de enxergar. A fé que obedece precede a visão que confirma. E quando ele volta vendo, acontece algo que quase nunca é pregado. Não há celebração. Ninguém faz festa. Os vizinhos ficam confusos, divididos. É ele? Não pode ser. Apenas se parece com ele.
A identidade do homem está tão ligada à sua cegueira que, quando ele é curado, as pessoas não conseguem reconhecê-lo. Antropólogos sociais explicam que, em sociedades antigas, a identidade estava profundamente atrelada à função social. Ele era o cego, não João ou José com um nome próprio. Sem a cegueira, quem ele é? Esta confusão revela algo perturbador. Sistemas sociais e religiosos dependem de que as pessoas permaneçam em seus lugares. A cura dele ameaça a ordem estabelecida. Os fariseus são chamados. E aqui começa um dos interrogatórios mais reveladores das Escrituras. Eles não perguntam como você está, mas como você foi curado. A palavra grega usada para interrogatório, erotal, é a mesma usada em contextos judiciais. Ele não está sendo celebrado, está sendo investigado. Historiadores do direito judaico antigo explicam que o sinédrio tinha autoridade para interrogar qualquer ato que ameaçasse a ordem religiosa. E este milagre ameaçava porque aconteceu no sábado e porque desafiava a teologia que mantinha o sistema funcionando. O homem responde com simplicidade devastadora. Ele pôs lodo sobre os meus olhos, lavei-me e vejo. Não há teologia complexa, apenas fato. E isso irrita profundamente os líderes religiosos porque eles não conseguem refutar a experiência vivida. Eles podem debater doutrina, mas não podem negar que um cego agora vê. Então mudam a estratégia, atacam Jesus. Este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Mas alguns entre eles questionam: como pode um pecador fazer tais sinais? A divisão acontece não porque faltam evidências, mas porque o milagre não se encaixa na caixa teológica deles. Eles chamam os pais. E aqui está um detalhe chocante que revela a crueldade de sistemas religiosos opressivos. Os pais confirmam: sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego. Mas quando perguntados como ele agora vê, recuam. Perguntai a ele mesmo: tem idade? Falará por si. João explica o motivo. Seus pais disseram isso porque temiam os judeus, pois já tinham combinado que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, seria expulso da sinagoga. A palavra grega aposinagogos significa literalmente posto fora da sinagoga, uma forma de excomunhão que antropólogos explicam ser equivalente à morte social. Significava perder trabalho, amigos, identidade comunitária. Os pais escolhem a instituição religiosa em vez do filho. Preferem a segurança do sistema à verdade que libertaria. Quantas famílias ainda hoje fazem essa mesma escolha terrível? O homem é chamado novamente. Dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. Eles querem que ele negue sua própria experiência em nome da autoridade religiosa deles. Mas algo extraordinário aconteceu neste homem. Ele não recua. Se ele é pecador, não sei. Uma coisa sei, eu era cego, e agora vejo. Esta declaração, hen oida, uma coisa sei, é uma afirmação epistemológica poderosa. Filósofos gregos antigos debatiam o que podemos realmente saber. Este homem, sem educação formal, resolve o debate. Eu sei o que experimentei. Ninguém pode tirar isso de mim. Os fariseus, irritados, perguntam novamente: que te fez ele? Como te abriu os olhos? E aqui o homem curado faz algo inesperado. Ele provoca: já vô-lo disse, e não ouvistes. Para que o quereis ouvir outra vez? Quereis vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? A ironia é afiada. Ele passou de objeto a sujeito, de interrogado a confrontador. Linguistas apontam que o tom da pergunta em grego carrega sarcasmo deliberado. Este homem está crescendo em coragem e clareza a cada momento. Os líderes explodem. Tu és discípulo dele, mas nós somos discípulos de Moisés. E então o homem dá uma das respostas mais brilhantes do Novo Testamento. Nisto, a coisa maravilhosa, que vós não saibais de onde ele é, e contudo, me abrisse os olhos.
Ele está usando lógica rabínica contra os próprios rabinos. Continua. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas se alguém teme a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Ele está citando a própria teologia deles de volta para eles. Então, o golpe final. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia fazer. Um mendigo sem educação formal está derrotando doutores da lei com raciocínio claro, baseado em experiência real. A resposta deles revela desespero. Tu nasceste todo em pecados e nos ensinas a nós. Eles voltam à velha acusação. Sua cegueira de nascença prova que você é pecador. Então, você não tem autoridade para nos ensinar. Então fazem o que sistemas religiosos falidos sempre fazem quando perdem o argumento, e o expulsaram. A mesma palavra, aposinagogos, excomunhão, morte social. Ele é curado e imediatamente lançado fora. Mas aqui vem o momento mais lindo, raramente aprofundado. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, Jesus não o procura enquanto ele está no templo sendo interrogado. Jesus aparece depois que ele foi rejeitado. Deus se revela mais profundamente fora dos tribunais religiosos do que dentro dos sistemas de controle. Jesus pergunta, crês tu no Filho de Deus? O homem responde, quem é ele, Senhor, para que nele creia? Durante todo o interrogatório, ele defendeu Jesus, mas ainda não o conhecia plenamente. A fé dele estava crescendo progressivamente. Jesus se revela. Tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. E o homem diz, creio, Senhor, e o adorou. A palavra grega proskínio significa prostrar-se em adoração, um ato reservado somente para Deus no judaísmo. Este homem, expulso da sinagoga por confessar Cristo, agora o adora como Deus. Ele perdeu a religião, mas encontrou a Deus. Foi lançado fora do sistema, mas entrou na presença. Jesus então declara, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. É a inversão completa. A cegueira mudou de lado. Os fariseus que ouviram perguntam, também nós somos cegos? Jesus responde, se fosseis cegos, não teríeis pecado algum. Mas como agora dizeis, nós vemos, o vosso pecado permanece. A cegueira mais perigosa não é física, é espiritual. É a cegueira que acredita enxergar, que se fecha à verdade porque já tem todas as respostas, que prefere tradição à transformação, controle à compaixão. Algo profundamente significativo sobre o timing deste encontro que estudiosos do Evangelho de João frequentemente destacam. Jesus não intervém durante o interrogatório. Ele não poupa o homem da humilhação pública, das perguntas acusatórias, da rejeição familiar, da excomunhão religiosa. Por quê? Porque a transformação completa às vezes requer que experimentemos a falência total dos sistemas humanos antes de encontrarmos a suficiência divina. Aquele homem precisava ver com seus próprios olhos recém-abertos quão vazia era a estrutura religiosa que o havia aprisionado a vida toda. Precisava experimentar a coragem de defender a verdade sozinho, antes de descobrir que nunca esteve realmente sozinho. Especialistas em narrativas bíblicas apontam que João estrutura esta história em 7 cenas dramáticas, um número que carrega significado simbólico profundo nas Escrituras. Desde a criação do mundo em 7 dias, até o livro de Apocalipse, com suas 7 igrejas, 7 selos e 7 trombetas, o número 7 representa completude, perfeição, obra divina finalizada. Este milagre não é apenas uma cura física, é uma obra completa de recriação. Um homem que nasceu em trevas físicas e espirituais, preso em um sistema que o definia como maldito, emerge como testemunha clara e corajosa da luz do mundo. E há outra dimensão que merece atenção. A progressão da compreensão do homem sobre quem Jesus realmente é.
Primeira vez que fala dele, diz apenas um homem chamado Jesus. Quando pressionado pelos fariseus, evolui para ele é profeta. Diante da acusação de que Jesus é pecador, defende que se este homem não fosse de Deus, nada poderia fazer. E, finalmente, quando Jesus se revela pessoalmente, ele o reconhece como Senhor digno de adoração. Esta progressão não é acidental. João está nos mostrando que conhecimento de Deus é jornada, não evento único. A luz entra primeiro como clarão que nos tira da escuridão completa, mas então continua crescendo, revelando camadas cada vez mais profundas da realidade divina. Teólogos contemporâneos observam paralelos fascinantes entre esta narrativa e a experiência de muitos que deixam sistemas religiosos abusivos. Primeiro vem a cura inicial, o momento em que experimentam graça verdadeira que contrasta radicalmente com a religião baseada em desempenho e medo que conheciam. Depois vem o período de questionamento, onde outros membros do sistema tentam fazer você duvidar da sua experiência, dizendo que você está enganado, desviado, sob influência maligna. Então vem a pressão familiar, quando pessoas que você ama escolhem lealdade institucional sobre relacionamento com você. Depois a exclusão formal, o momento devastador em que você perde comunidade, identidade, pertencimento. E finalmente, quando você está mais vulnerável e sozinho, Jesus se encontra pessoalmente com você de maneira tão íntima e real que tudo que você perdeu parece insignificante comparado ao que você ganhou. Antropólogos que estudam dinâmicas de comunidades religiosas identificam padrões de controle social que aparecem claramente nesta história. Primeiro, a rotulação que transforma pessoas em categorias. Ele não era um indivíduo com nome e história, era o cego, o mendigo, o pecador. Segundo, a teologia de culpa que mantém pessoas presas. Se seu sofrimento é resultado do seu pecado, você precisa do sistema religioso para ter qualquer esperança de redenção. Terceiro, a ameaça de exclusão que silencia dissidência. Seus pais não podiam falar a verdade porque perderiam tudo. Quarto, o interrogatório que transforma vítimas em suspeitas. Em vez de celebrar a cura, investigam como se fosse crime. Quinto, a autoridade que se coloca acima da experiência. Eles dizem, nós sabemos, para invalidar seu eu experimentei. E aqui está algo que precisa ser dito claramente. Nem toda religião é assim. Jesus não estava rejeitando fé, estava expondo religiosidade morta. Há diferença enorme entre comunidade de fé saudável, que aponta para Cristo, e sistema religioso tóxico, que substitui Cristo por regras, tradições e poder institucional. Uma liberta, outra aprisiona. Uma celebra transformação, outra teme mudança. Uma serve pessoas, outra usa pessoas. Uma exalta Jesus, outra exalta líderes humanos. Este homem não foi curado porque rejeitou Deus. Foi curado porque Deus o encontrou apesar da religião que o aprisionava. Há também dimensão psicológica profunda que conselheiros e terapeutas cristãos reconhecem nesta narrativa. O processo de encontrar sua voz depois de vida inteira silenciado. A coragem necessária para confiar em sua própria experiência quando autoridades dizem que você está errado. O luto de perder família e comunidade, mesmo quando você sabe que está fazendo a coisa certa. A solidão do período entre deixar o velho sistema e encontrar novo pertencimento. E a cura profunda que vem de finalmente ser visto, conhecido e valorizado por quem você realmente é, não pela função que você desempenhava ou pela conformidade que você demonstrava. Este homem nos ensina que, às vezes, a maior fé não é permanecer onde sempre estivemos, mas ter coragem de deixar quando Deus está nos chamando para algo mais verdadeiro, mais livre, mais alinhado com quem Ele realmente é. Nos ensina que testemunho autêntico é mais poderoso do que argumento teológico sofisticado.
Nos ensina que clareza vem através de processo, não instantaneamente. Nos ensina que exclusão religiosa não é rejeição divina. Nos ensina que Deus procura os marginalizados, os expulsos, os que não se encaixam mais nos sistemas que deveriam representá-lo. Esta história nos ensina verdades profundas que ecoam através dos séculos até hoje. Primeiro, teologia errada pode silenciar pessoas antes mesmo de elas falarem. Quantos foram calados por sistemas religiosos que transformam sofrimento em culpa? Quantos carregam vergonha por dores que não causaram? A resposta de Jesus é clara: nem todo sofrimento é punição. Às vezes, sofremos simplesmente porque vivemos em um mundo quebrado, e Deus pode usar até isso para manifestar sua glória. Segundo, há uma dor terrível em sofrer sem ter feito nada para merecer. Este homem representa todos que foram feridos por sistemas, famílias ou crenças que deveriam protegê-los, mas os marcaram. A justiça de Deus não ignora essa dor. Ele vê, ele se importa, e ele vem procurar os feridos, não os que se acham justos. Terceiro, às vezes a libertação de alguém incomoda mais do que sua prisão. Sistemas religiosos falidos dependem de que as pessoas permaneçam presas, caladas, controladas. Quando alguém é verdadeiramente livre, expõe a falsidade do sistema. Por isso, a cura deste homem causou mais problema do que sua cegueira. Sua liberdade ameaçava o poder deles. Quarto, cura verdadeira não acontece só nos olhos, mas na identidade. Este homem passou de o cego, o mendigo, o problema, para alguém com voz, clareza e coragem. Ele descobriu quem era quando encontrou quem Jesus é. Nossa verdadeira identidade nunca vem de sistemas religiosos, mas do encontro pessoal com Cristo. Quinto, quando a fé institucional vale mais do que o amor familiar, algo está terrivelmente errado. Os pais deste homem escolheram a sinagoga em vez do filho. Que tragédia! E quantos ainda hoje são rejeitados por famílias que amam mais suas tradições religiosas do que as pessoas que Deus lhes deu para amar? Sexto, ser lançado fora pode ser sinal de que Deus entrou. A expulsão deste homem não foi o fim, foi o começo da verdadeira liberdade. Às vezes, precisamos ser removidos de sistemas religiosos mortos para experimentarmos a vida que Cristo oferece. Não tenha medo de ser rejeitado por defender a verdade. Jesus encontra os rejeitados. Sétimo, o testemunho mais poderoso não vem de teologia formal, mas de experiência verdadeira. Este homem não tinha diploma, não conhecia todas as Escrituras, não tinha argumentos sofisticados. Tinha apenas uma declaração simples e irrefutável: eu era cego e agora vejo. Sua vida transformada era a evidência. Nunca subestime o poder de simplesmente contar o que Jesus fez por você. Oitavo, às vezes, a fé cresce no caminho, não antes dele. Este homem foi curado antes de crer plenamente. Obedeceu quando ainda estava cego. Defendeu Jesus quando ainda não o conhecia completamente. Adorou quando finalmente o encontrou. A jornada de fé é progressiva. Você não precisa ter tudo resolvido antes de começar a caminhar. Comece onde está. A clareza vem no caminho. E hoje, neste momento, a mesma pergunta que Jesus fez àquele homem, ele faz a você. Você crê? Não. Você frequenta uma religião? Não. Você segue tradições? Não. Você tem medo de ser expulso? Mas você crê? Você teve um encontro real com aquele que abre olhos cegos, liberta cativos, dá voz aos silenciados e identidade aos esquecidos? Talvez você tenha crescido ouvindo que sua dor é culpa sua. Ouça a voz de Jesus hoje. Não é. Talvez você tenha sido silenciado por sistemas religiosos que preferem controle à compaixão. Saiba que Jesus procura você, especialmente fora desses sistemas. Talvez você tenha medo de falar a verdade porque sabe que será rejeitado. Lembre-se,
Melhor ser lançado fora com Jesus do que permanecer dentro sem ele. A luz que entrou nos olhos daquele homem há 2000 anos ainda brilha hoje. Ela não apenas remove trevas físicas, ela expõe trevas espirituais. Ela não apenas transforma indivíduos, ela confronta sistemas. Ela não apenas cura corpos, ela liberta almas. E ela está disponível para você agora, não porque você merece, não porque você é perfeito, não porque você tem todas as respostas, mas simplesmente porque Deus é amor e sua graça alcança até o mais esquecido mendigo nas margens da sociedade religiosa. Que o Senhor Jesus Cristo, a verdadeira luz do mundo, ilumine os olhos do seu coração. Que você experimente não apenas conhecimento sobre Deus, mas conhecimento de Deus. Que você tenha coragem de defender a verdade, mesmo quando isso custar sua posição. Que você encontre sua identidade não em sistemas religiosos, mas no olhar amoroso do Pai. E que você, como aquele homem cego que viu, torne-se testemunha pública da graça transformadora de Deus, para que outros cativos sejam libertos, outros silenciados encontrem voz, e outros cegos vejam a glória de Deus revelada em Jesus Cristo. A Ele seja toda honra, glória e louvor, pelos séculos dos séculos. Que a paz, que excede todo o entendimento, guarde seu coração e sua mente em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.